Bom dia! Nesse vídeo eu vou falar a respeito do Rexult, o único nome comercial atualmente do Brexpiprazole. Vou explicar para que esse remédio serve, quanto tempo que ele demora para agir, como ele deve ser utilizado, quais são os efeitos colaterais, incluindo se ele engorda, se ele vicia, se ele pode deixar dopado, se ele pode ser utilizado com bebida alcoólica, suas potenciais vantagens e desvantagens e minha opinião sobre essa medicação. Pela bula do Rexult brasileira, a única indicação dele seria para o tratamento da depressão junto a antidepressivos. Ele é uma espécie de potencializador, né? A pessoa toma um antidepressivo, não está melhorando completamente com o antidepressivo isolado, usa-se o Rexult junto para que a pessoa tenha uma resposta melhor. Agora, ele é indicado para várias outras coisas que não constam na bula brasileira. Ele é um antipsicótico, ele é um estabilizador de humor, então ele é usado na esquizofrenia e em outros quadros psicóticos, assim como ele também é utilizado no transtorno bipolar. Outras indicações incluem alterações de comportamento em pacientes com demência, em crianças e adolescentes. Possivelmente ele tem ação também para crianças com autismo, já que é uma molécula muito parecida com o aripiprazol e o aripiprazol é utilizado para crianças com autismo com alterações de comportamento e também é utilizado para controle de impulsividade. Sobre o tempo que o remédio demora para agir, é esperada uma melhora cumulativa progressiva ao longo das semanas, mas as pessoas já podem sentir uma melhora a partir da primeira semana de uso. Essa melhora não vai ser completa, ela vai ser cumulativa ao longo das semanas. Claro que isso aqui é uma média da forma como as pessoas respondem. Tem pessoas que vão responder mais rápido, tem pessoas que vão responder mais lentamente, tem pessoas que não vão ter uma melhora linear, que vão ter altos e baixos até ter uma melhora definitiva, e tem pessoas que não vão melhorar com essa medicação ou não vão tolerar efeito colateral. Sobre a forma como ela deve ser utilizada, obviamente é como o médico te recomendou, mas a dosagem usual dela é de você iniciar com meio miligrama na primeira semana e progredindo paulativamente até uma dose de 2 até 4 miligramas, dependendo da indicação. Para o tratamento conjunto da depressão, 2 a 3 miligramas é a dose-alvo usual dele, e para quadros de transtorno bipolar ou de esquizofrenia pode-se progredir até 4 miligramas ao dia. Agora, é muito comum o paciente responder com doses mais baixas do que as recomendadas pela literatura. Eu já vi muito paciente melhorando com meio miligrama, com 1 miligrama, e é uma experiência compartilhada também por vários colegas. Então, às vezes a gente foge um pouco da recomendação oficial de progredir o remédio até os seus 2, 3 miligramas e deixa o paciente com meio ou com 1 miligrama se ele responder bem nessa dosagem mais baixa. Ele pode ser utilizado uma vez ao dia, o horário é em qualquer horário do dia que ele for bem tolerado, normalmente se prescreve ele de noite. Não é um remédio com ação sedativa importante, mas ele pode dar uma sonolência. Alguma porcentagem menor de pessoas vai ter sono forte com ele, então a gente deixa o remédio pela noite na maioria dos casos. Se não sentiu sonolência nenhuma, ele pode ser usado em qualquer momento do dia. E ele pode ser utilizado tanto com como sem alimentos. Sobre os efeitos colaterais mais comuns que ocorrem em mais de 10% dos pacientes, segundo a bula não consta nenhum, o que eu acho muito suspeito. Então, olhando em outras fontes, a gente vê que a acatesia, que é uma inquietação, uma espécie de ansiedade, uma inquietação em que a pessoa sente a necessidade de se movimentar. A acatesia melhora quando a pessoa se movimenta e piora quando ela fica em repouso. Ele pode acontecer, então, entre 1 a 14% dos pacientes, segundo estudos, e, na minha opinião, esse é o ponto fraco do Rexult. Ele provoca menos acatesia do que outros antipsicóticos, mas ele também pode provocar, e quando isso acontece, é um efeito colateral que normalmente os pacientes não toleram. Ganho de peso é pouco esperado, 2 a 11% dos pacientes que vão ter ganho de peso com essa medicação. Então, assim, torna ele inclusive um remédio mais benigno que vários outros antipsicóticos. Tem alguns pacientes, uma porcentagem menor, que vai ter azar e vai ter ganho de peso mesmo com o Rexult. E aumento de triglicerídeos é algo reportado de acontecer em 8 a 28% dos casos. Sobre o medo de engordar, é reportado de 2 a 11% dos pacientes tendo ganho de peso, então a maior parte dos pacientes não tem ganho de peso com Rexult, uma minoria vai ter. Ele não é um remédio de tarja preta, é um remédio de tarja vermelha que só pode ser utilizado com prescrição e supervisão médica e não tem potencial de viciar. E a respeito de sonolência, não é comum ele causar sonolência forte. 1 a 10% dos pacientes vão ter sonolência e tontura, um efeito sedativo forte não é esperado com ele. Alguns pacientes são muito sensíveis e têm sedação forte mesmo com Rexult.
Todo mundo pergunta se pode beber junto com o remédio. Pela bula da medicação, o consumo de álcool deve ser evitado, mas na verdade não existe nenhuma interação perigosa entre o Rexult e a bebida alcoólica. O que pode acontecer tomando-se os dois juntos é a pessoa sentir mais tontura, sonolência, confusão, redução de concentração, enfim, tem mais efeitos colaterais do álcool. E sobre potenciais vantagens e desvantagens dessa medicação, ele produz menos acatesia do que o aripiprazol e a lurazidona, que seriam os remédios mais próximos dele em relação ao mecanismo de ação, mas ele também pode provocar, e parte dos pacientes não vai tolerar esse remédio por conta de acatesia. Ele tem relativamente menos efeitos colaterais do que outros antipsicóticos. Eu coloco um asterisco em ambos, né, porque isso não significa que ele não tem efeitos colaterais, é que ele tende a ter menos do que os outros. Isso é uma coisa muito individual também, né? É comum um paciente aceitar bem uma medicação e não dar certo com outra e vice-versa. E sobre potenciais desvantagens, que atualmente ele ainda é um remédio patenteado, é extremamente caro. Ele tem interações medicamentosas, principalmente por conta de duas enzimas do fígado chamados 2D6 e 3A4. E ele exige uma progressão lenta até a dose alvo, né? Você começa com meio miligrama, depois 1, depois 2, depois 3. Então, acaba atrasando a melhora quando a pessoa precisa de doses altas do remédio para melhorar. Minha opinião sobre o Rexult no uso que eu tive até agora, vi uma resposta muito boa para depressão refratária. Eu não prescrevo tanto por conta do preço, mas é uma medicação que a pessoa tendo acesso ou quando ela se tornar mais acessível, sem dúvida vai se tornar um dos remédios mais prescritos para associação com antidepressivo no tratamento da depressão. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço e até a próxima!